Olá você, seja bem-vindo a mais uma aula do Grande Guia e hoje nós vamos falar sobre suporte e resistência, continuando aqui os fundamentos da análise gráfica. Suporte e resistência para mim, tá? É a base mesmo da análise gráfica, do Price Action, para a gente poder entender, né, um pouco aí do mercado e somente com suporte e resistência você já consegue estar tradando, você consegue aumentar a sua margem de assertividade. Somente com esse simples, essa simples ideia, tá bom? Essa simples técnica, você já consegue ter muito resultado, tá certo? Porque o mercado em si, ele é composto, né? Se você for ver gráfico, a gente for olhar gráfico, você vai ver que ele é composto por topos e fundos, né? Toda vida ele faz topos e fundos. E aí, aonde é que esses topos param, né? Aonde é que esses topos, por que que ele forma um topo? Por que que ele forma um fundo? É exatamente por conta de suporte e por conta de resistência. E aí eu vou tentar te explicar de uma maneira bem simples, bem fácil, o fundamento de um suporte, de uma resistência, certo? Não precisa ser complicado, precisa só ser fácil, tá? É simples, é fácil, não é difícil. Você precisa entender da maneira mais simples possível. Por isso que sempre eu prezo por eu explicar de uma maneira que minha mãe, minha avó consiga entender, uma criança de 8, 10 anos consiga também entender. Tá bom? Então se você é uma mulher, um homem que tem mais experiência em análise gráfica, você pode até pular esse vídeo, tá bom? Porque tudo isso aqui você já sabe. Mas a pessoa que está iniciando agora, você presta atenção e tenta absorver tudo que eu vou falar para você aprender os principais fatores, o porquê se forma uma resistência e um suporte. Tá bom? Então vamos lá pro pente, depois eu volto para cá novamente. Vamos lá, eu gosto de usar uma analogia muito simples, para que entre e penetre na sua cabeça de uma vez por todas o que é o suporte e resistência. E aí eu gosto de utilizar a casa, tá? O fundamento de uma casa aqui, ó. Vou colocar aqui, uma casa. Beleza, então vamos lá, vamos retornar aqui. Eu já desenhei a minha casa, está mais parecido com um prédio, mas é bom que seja parecido com um prédio, porque aí vamos salientar aqui melhor e explicar melhor os fundamentos. Então vamos lá. Vamos supor, tá, que eu e você estejamos aqui, ó. Tá, eu e você, deixa eu só aumentar aqui um pouco isso aqui. Pronto, eu e você estamos aqui, tá? Tá eu, tá você aqui, dentro desse prédio. E aí aqui é o estacionamento, tá? Onde ficam os carros. Vamos supor. Bom, estacionamento. Beleza. E aí é o seguinte, dentro desse prédio a gravidade não existe, tá bom? Vamos supor aqui que a gravidade ela não existe. Vou colocar um X vermelho aqui. Ela não existe, tá bom? Exatamente para que o nosso exemplo venha a funcionar. Então, se não existe gravidade, as coisas que a gente jogar aqui vai flutuar, tá bom? Vai flutuar, vai ficar no zigue-zague. Então vamos lá, vamos supor que eu e você estejamos agora com uma bola, né? Uma bola de aço, por exemplo, ó, uma bola bem pesada, tá? De aço. E aí eu vou dar a representatividade como se fosse no gráfico, tá bom? No mercado. Aonde essa bola de aço que a gente está segurando, ela é o preço, tá bom? Vou colocar aqui, ó, preço. Ela vai simbolizar aqui o preço, tá certo? Vai simbolizar o preço. E aí, aqui estamos no primeiro andar, não é isso? Estamos no primeiro andar. Primeiro andar. E o teto do quarto. Vamos colocar o terraço. Pronto, beleza? E aí aqui é o estacionamento. Show de bola. E aí é o seguinte, eu vou fazer também aqui uma outra simbologia, que é o período, certo? Que esses
andares eles foram construídos. Tá bom? Primeiro teto a 10 dias de gesso, segundo 5 meses, 1 ano, 4 anos e esse chão aqui de 10 anos, é o mais forte. Só para que você possa entender um pouco mais lá na frente. Então vamos lá, vamos supor que eu e você aqui pegamos essa bola de aço e jogamos ela no chão, tá bom? E aí a gente não usou muita força, se atente a isso, a gente não usou muita força, apenas pegamos essa bola e jogamos no chão. E aí o que é que acontece? Por não existir gravidade dentro desse prédio, a bola simplesmente bateu e encontrou um lugar aonde a suportou, tá? Ou seja, fez com que ela batesse e voltasse. Por ela ser uma bola de aço, ela poderia muito bem ter quebrado esse chão e ter vindo para o estacionamento. Mas aí ela encontrou aqui um chão, uma base aqui, que foi feita há 10 anos atrás, tá? Há 10 anos atrás, de concreto. Então é uma base bem rígida, bem forte, a qual fez com que essa bola batesse e voltasse para cima, tá? Então por não ter gravidade, ela bate e ela volta para cima como se fosse uma bola de tênis, tá? Ela volta para cima. E esse voltar para cima, a gente chama de quê? De reversão, né, pessoal? A gente chama de reversão, ou seja, uma coisa estava indo para baixo e agora simplesmente mudou de direção e foi para cima. Então é uma reversão. E aí o que é que aconteceu? A gente chamou esse nome aqui, desse chão, de suporte. Então tudo que está abaixo do preço, que faz com que ele faça uma reversão, é chamado de suporte. Tá ok? Então esse chão aqui é um suporte. E aí o preço foi lá em cima e atingiu um outro nível. Esse nível aqui do primeiro teto, que é um teto que foi criado há 10 dias, tá bem recente. Foi criado com uma matéria, que é o gesso, que é bem frágil. Então, diga-se de passagem, que é uma coisa bem frágil, né? Então, a bola de aço, ela bateu no gesso aqui e por conta que a gente não utilizou muita força, ela bateu e respeitou, tá? Ela bateu e continuou caindo, tá ok? Ela bateu e reverteu. Vamos usar esse exemplo. Bateu e fez essa reversão. Porém, essa reversão deixou aqui, ó, essa batida deixou, vamos usar um exemplo aqui de um trinco, tá? Bateu lá no gesso, fez um trinco, ficou, né, ali e continuou caindo, fez outra reversão aqui. Beleza, o que foi que aconteceu com essa bola? Bateu novamente num suporte, ok? E aí o que é que acontece? No mercado, esse nível de suporte aqui, nada mais é do que a zona onde existe pessoas igual a mim, igual a você, que estão dispostas a comprar. Estão achando que aquele ativo, naquele lugar, está com um bom preço. Ou seja, eles vão lá e não deixam que o preço caia daquilo ali, tá? Ele sempre vai segurar o preço naquela zona de preço. Então aqui, por exemplo, nessa zona aqui, ó, de 1.5676, foi um lugar de suporte, que antes já se tornou, ó, antes já era uma resistência, tá vendo aqui, ó? Antes era uma resistência, mas porque rompeu, voltou, virou um suporte. Ou seja, aquele canto ali foi um canto onde compradores, pessoas estavam dispostas a comprar e levar o preço para cima, tá bom? E aí, o que é que aconteceu aqui? O preço respeitou novamente, tá? Fez outra reversão e foi lá para cima. Bateu, teve 2 toques, tá bom? Suporte de 10 anos, bem respeitado, bem forte, e ele novamente fez outra reversão aqui. E aí o que é que aconteceu? Aconteceu que agora, esse teto de 10 dias, ele é bastante frágil, só que ele já teve um toque. E aí, isso aqui vai ditar muita coisa, porque se, nesse exemplo, o teto de 10 dias, que é de gesso, ele tiver 3 toques, ele já é considerado um
teto, uma resistência, tá bom? Que aqui a gente chama de resistência. Tudo que está acima do preço, tudo que está acima do preço e que faz com que ele reverta é a resistência. Então, se ele tiver 3 toques, já quer dizer que ele está forte, tá? Que ele entrou aqui numa zona de acumulação, não é verdade? Onde ele bate, volta, que eu ensinei na aula passada. Então, ele já se torna forte. Mas aí, vamos supor que nesse caso aqui, tá? Nesse caso, ele, por ser um teto frágil de 10 dias, ele conseguiu romper, tá bom? Vamos usar aqui que ele conseguiu romper. Ele fez isso aqui e aí continuou aqui, ó. Então, esse ato de ele passar para o outro nível, ter quebrado essa barreira e passado para o outro nível, a gente chama de rompimento. Tá bom? A gente chama de rompimento. E aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu que no meio do caminho, esse preço ele voltou a cair. Ele começou a cair novamente. Ele não seguiu para até o próximo nível. Tá bom? Ele seguiu até o meio e rompeu novamente. E aí ele pode simplesmente respeitar, né? Porque é o seguinte, ó, enquanto isso aqui era resistência, tá bom? Que estava em cima, depois de um rompimento, quando o preço está voltando, ele se torna um suporte. Por quê? Suporte é tudo que está abaixo do preço. Então o preço está aqui, ó. O preço no momento está aqui. Então está abaixo do preço. Então se tornou um suporte, um rompimento que virou suporte. E na teoria, esse rompimento que vira suporte se torna forte, tá bom? Se torna forte. Claro que depende muito disso aqui, ó, que eu estou lhe explicando, tá bom? Já já você vai entender que isso aqui se liga aos time frames, tá bom? Já já eu vou lhe falar um pouco mais disso aqui. Então, ele se tornou forte. Então, nesse caso aqui, ele pode simplesmente bater aqui e respeitar e continuar subindo, tá bom? Aqui pode entrar muita compra, ou seja, pode se tornar um local onde os compradores agora querem que o preço não caia mais a partir daqui e só suba. Então, eles podem continuar fazendo isso aqui, tá certo? E o que foi que se formou aqui? Se formou o famoso pullback, não é verdade? Ou correção. Ou seja, formou o pullback para ele pegar mais impulso, para ele pegar força. Tá certo. Então, mas vamos agora para um outro exemplo aqui. Tá bom? Vamos supor que ele rompa esse nível aqui, ó. Ele rompeu esse nível e continuou caindo aqui, ó. Continuou caindo. Tá certo? E aí a gente vai usar agora um exemplo voltando tudo do início. A gente vai fazer o seguinte, ó. Só para que você entenda agora uma coisa chamada volume, tá bom? Vamos supor agora que a gente, eu e você, a gente se una aqui, tá bom? E aí a gente pega aqui com as duas mãos essa bola, tanto eu quanto você, e aí a gente coloque muita força agora, tá? Na primeira vez a gente não usou muita força, mas dessa vez a gente vai usar muita força, tá bom? E aí a gente pegou essa bola e com muita força a gente jogou ela novamente no chão. Certo? A gente jogou essa força com muita força. E essa força no mercado se chama volume, tá bom? Por isso que muitos traders utilizam um indicador de volume. Aqui não tem, mas depois eu mostro. Um indicador de volume. Porque quanto mais volume, mais força para que ela possa exercer em cima de um suporte e de uma resistência. Tá bom? Então a gente jogou com tudo essa bola de aço no chão, com toda a nossa força. E por ela ser um chão, tá? E por ser um chão muito resistente, muito resistente mesmo, ele conseguiu reverter essa bola, tá? Então a bola bateu e foi para cima com toda a força, porque agora dessa vez a gente exerceu ali
nós juntos, uma força considerável na bola. E aí ele foi com tudo para cima. Da primeira vez, esse primeiro teto de 10 dias de gesso conseguiu, né, barrar, ele barrou. Mas dessa vez tem tanta força, mas tanta força, que um gesso que foi feito, construído agora recentemente, não aguentou. Então, ele chegou rompendo logo com tudo. E, no outro exemplo, por não existir muito volume, por não ter muita força, o preço do meio foi para baixo, não foi? Ele caiu. Só que dessa vez, ele não caiu. Ele foi logo para o outro alvo. Ele foi logo direto bater no outro alvo. Isso aqui, pessoal, acontece muito. Cara, acontece muito no mercado. E aí você, às vezes, não entende, né? O porquê que aconteceu isso. Por que que ele foi direto para o outro alvo, sem fazer, talvez, um movimento, né? Sei lá, aqui. Tá entendendo? Às vezes você fala, poxa, ele não teve uma correçãozinha sequer. E aí eu já expliquei para você sobre os ciclos de mercado. Né? Ele pega ali um ciclo de rompimento e vai-se embora. Não faz nenhuma sequer correção. Você fica besta. Mas por quê? Porque entrou volume. Quando entra volume é assim mesmo. Ele papoca para cima. Tá entendendo? Então é só para você entender nessa figura aqui, você entender tudo isso do mercado de uma forma mais simples. Então aqui nesse exemplo, por exemplo, aqui, ó, olha só. Daqui para cá, ele poderia ter parado, cara, simplesmente aqui, ó, ele poderia ter parado aqui, ele poderia ter parado aqui, tá entendendo? Ele poderia, porque ele rompeu esse nível aqui, ó, ele rompeu esse nível aqui. Eu vou traçar aqui e vou colocar ele como roxinho, ó, vou colocar ele como roxinho aqui embaixo, certo? Aqui, ó, ele parou, foi, rompeu, mas daqui ele foi logo direto. Ele poderia ter parado no meio do caminho, mas ele não fez isso. Ele foi-se embora, aqui, ó, rompeu, foi-se embora para o outro. Então, o que é que acontece? Aqui, entrou o volume, ele foi embora. E dependendo se esse outro nível de resistência for fraco, ele rompe também. Ele vai-se embora. Tudo depende do quanto eu e você exercemos a força aqui. Tá entendendo? Então, se essa resistência for uma resistência fraca, cara, ele vai-se embora. Ele rompe essa e vai-se embora. Até ele encontrar uma resistência que seja muito forte. Que lá atrás ele tenha respeitado muitas vezes. Tá entendendo? Então, ele vai chegar e vai respeitar também. E aí ele vai bater. Por quê? Pessoal, nenhum ativo do mundo só sobe direto. Não existe esse ativo que faça só isso aqui, ó, pelo resto da vida. É super saudável que ele faça isso aqui, ó, para poder pegar mais impulso e passar disso aqui, ó. Tá entendendo? Ele precisa fazer isso aqui. Isso aqui é uma forma saudável do mercado continuar uma tendência de alta. Tá bom? É super saudável. Então ele precisa voltar aqui, ó. Então ele encontra um nível bom de resistência e ele começa a cair. Essa bola começa a cair até bater no nível de resistência que foi rompido e agora virou suporte. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai bater e vai respeitar e continuar voltando novamente para ele bater nesse outro teto. E como ele já testou uma vez, ele pode simplesmente fazer isso aqui. Ó, ele pode fazer isso aqui, que eu vou colocar um pouco mais para cá para poder explicar melhor. Ele pode simplesmente fazer isso aqui, pessoal. Ó, ele pode vir, bater, respeitou, voltou novamente para cima, e aí como a resistência é tão forte, pode respeitar novamente, e aqui respeita novamente, e é como eu já falei, depois do terceiro toque,
ele fica muito mais forte, tá entendendo? Então aí vai até o momento que ele vai e rompe isso aqui para cima. Ele vai e rompe para cima e vai e volta de novo e faz esse movimento. Ou se aqui, logo aqui, ó, logo aqui, ele ver que, sei lá, em alguma notícia do mercado, alguma coisa que vai influenciar muito esse ativo, ele pode ganhar essa força que a gente jogou aqui, ele pode ganhar exatamente nesse nível aqui, ó. Ele pode ganhar muito volume nesse nível, porque o pessoal acha, certo? Que a partir daquele momento ali, o mercado ele não vai mais descer para cá, como acontece o Bitcoin, tá entendendo? O pessoal acredita que não volta mais por 20 mil dólares o Bitcoin, não volta mais por 70 mil reais, não volta mais por 60 mil, ou seja, é de 200 mil agora a brincadeira para cima. Então, se o preço vai lá em cima, nos 400 mil, e volta de novo aqui, ó, para os 200 mil, já se torna, pode ser que entre muito volume, entre o Elon Musk, entre, sei lá, o dono da Apple, entre o dono do Alibaba, tudo aqui, ó, nos 200 mil, porque eles acham que esse nível é um bom nível de suporte. E aí vai injetar volume e vai fazer com que o Bitcoin faça isso, ó, rompa esse nível e rompa o outro nível e vá-se embora. Tá entendendo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Esse nível de suporte e resistência, tá bom? Nível de suporte e resistência é um nível saudável para que o mercado continue o seu movimento, tá bom? E aí, o que eu quero explicar para vocês em relação a esses níveis aqui é que, olha só, muitas das vezes a gente faz análises, tá? A gente faz análise nos time frames, tá entendendo? Menores ou maiores. Então, eu usei esse exemplo aqui para fazer uma analogia, como por exemplo, esse chão aqui, tá? Que foi um chão que foi bastante respeitado, ele muitas das vezes é uma análise que você faz no gráfico diário ou gráfico semanal, por exemplo, tá? Você vai vir aqui, ó, gráfico diário no D, ou então a gente vai aqui, ó, gráfico semanal. Por quê? Porque existe a hierarquia de zona. Quanto maior for o time frame que você escolher, mais aquele nível de resistência fica forte. Ou seja, olha só, eu coloquei para o semanal. No semanal aqui, me deu uma resistência apenas aqui, ó. Vou tirar aqui, vou tirar aqui, vou tirar aqui, e tem esse suporte aqui, e tem essa resistência aqui, e tem outra resistência lá em cima. Olha só, existiu agora poucas resistências e poucos suportes. Poucas resistências e poucos suportes, que se tornam mais fortes, tá? Se tornam mais fortes. Então eu sei que se o preço aqui, que está aqui agora, ó, ele vier bater nesse nível de resistência ou nesse nível de resistência, eu já sei que a probabilidade forte é de ele fazer o quê? Reversão. Não é de ele fazer um rompimento. A não ser que quando ele chegue perto, aconteça alguma análise fundamentalista, alguma empresa, algum fundo, alguma coisa que injete muito capital naquela hora para fazer ele romper. Mas que nessa zona e nessa zona vão ter milhares de pessoas e várias empresas que estão posicionadas desde lá de baixo que vai estar disposto a vender. Por quê? Porque eles vão realizar o lucro dele, que está aqui embaixo até lá em cima. Então eles vão fazer esse lucro. E várias pessoas também, sardinhas, que vão fazer. Então vai impulsionar esse preço para baixo. Então eu já sei, na análise gráfica aqui, que quando esse preço chegar lá em cima, se eu tiver posicionado aqui embaixo, pode ser um ótimo momento para eu sair fora. E quem gosta de operar vendido, é um bom momento para operar em short. Vendido. Bateu, vendeu,
ele cai, tá certo? E é isso. Vamos voltar? Então, quanto maior o time frame, mais a hierarquia, mais ele vai ser respeitado. Se eu passar aqui para o gráfico diário, eu vou ver que aumentou, tá vendo? Ó, eu tenho agora aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, os níveis de suporte e resistência aumentaram, tá entendendo? Os níveis aumentaram. Então eu tenho mais. E aí o que é que acontece? Se eu for lá para o menor aqui, de 1 minuto, olha o tanto. É porque eu estou no gráfico de linha. Mas se eu colocar no gráfico aqui de candle, de vela, olha só aqui o que é que acontece. Eu vou ter muito, mas muito, olha só, vou ter muito em níveis de suporte e resistência. E vou ter muito ruído, tá? Ruídos são esses falsos rompimentos que existem. Olha só o tanto de suporte e resistência. Olha só o tanto aqui, 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 aqui. Então isso é chamado de ruído. Existe muito ruído. É por isso que as pessoas preferem fazer análise no gráfico maior, por exemplo, de um dia, que eu vou ter menos ruído, tá bom? Eu vou ter menos ruído. Ó, eu sei que aqui embaixo é um nível de resistência, mesmo aqui onde eu estou traçando. Aqui em cima eu sei que é outro nível de suporte. Aqui, aqui. Então eu vou ter menos ruído. Então por eu ter menos ruído, ele vai respeitar mais, tá? Ó, ele vai respeitar mais. Por isso que, ó, saiu dessa acumulação, rompeu e continuou, ó, batendo aqui nessa resistência. Mas se eu for lá para o gráfico menor, eu vou ver que existe muito ruído. Porque só isso aqui, ó, só esse rompimento aqui, lá no gráfico de 1 minuto, já é muita coisa. Tá entendendo? Então, quanto maior for o gráfico, mais respeitado ele vai ser. Só se atentar para esse exemplo da casinha que eu fiz, tá? Então, esse teto aqui, por exemplo, de 10 dias, que foi facilmente rompido, muitas das vezes é uma análise que você faz no gráfico de 1 minuto. Que existe muito ruído, é pouco respeitado, tá entendendo? Então você vai lá e vê aqui esse aqui, que também por ter um grande volume já rompeu fácil. Às vezes é um gráfico que você utiliza de 5 minutos, que é bem mais forte do que 1 minuto. Mas não é tão forte quanto, por exemplo, esse do terraço aqui, ou então esse do terceiro andar, que ele ficou batendo, 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 que às vezes é um gráfico que você faz aqui, uma análise no gráfico de H1 ou no gráfico de H4, tá entendendo? Que é muito mais forte do que esses aqui de baixo, tá bom? Fora o diário aqui que foi bastante respeitado, tá certo? Então isso aqui é as hierarquias de zonas, beleza? Então só para que você possa entender aí o conceito de suporte e resistência. E aí onde é que a gente traça, Matusa? Cara, olha só, a gente sempre vai traçar suporte e resistência dessa forma aqui, ó. Aí. Pronto, tem outro gráfico, tá bom? Então, olha só, suporte e resistência. O que é que você vai fazer? Você pode traçar nos finais dos pavios. Você vai ver aqui, ó, se você diminuir o gráfico, você vai ver aonde for o final, certo? De um forte movimento. Ó, aonde aqui é um topo. Então, aonde tiver topo e fundos com mais de 1, 2, 3 toques, você vai traçar. Então, se você ver aqui, ó, teve um toque, tá vendo aqui, ó? Um toque, respeitou. Outro toque bem pertinho, respeitou. Outro respeitou. Outro respeitou. Então, se você viu que respeitou muito, já é um local onde você pode colocar esse seu suporte aqui, tá bom? Outro é o topo. Quando você viu um topo, de cara você já vê aqui, ó, que a maior parte aqui, onde ele chegou nesse movimento de alta, foi aqui. Então, isso aqui é bem mais respeitado do que esse aqui, por exemplo, que foi rompido aqui, foi rompido aqui, foi rompido aqui, foi rompido aqui,
Então você vê que lá em cima não foi tão rompido. Então você vai lá e coloca lá em cima, que é mais forte. Tá entendendo? E aí assim vai, você consegue traçar. Ó, aqui novamente, ó, 1, foi, ó, 2, 3, respeitou. Então aqui é um ótimo suporte também. Caso o preço viesse, batesse lá de novo, era uma oportunidade ótima para você comprar. Tá entendendo? Comprar. E assim por diante. Se você fizer esses traçamentos, você consegue ter níveis aonde você consegue comprar esse ativo de uma melhor maneira. Se o Bitcoin, por exemplo, voltar para 44, você sabe que é um ótimo momento para você comprar. Você não compra tudo de uma vez, porque existem níveis abaixo, próximo. Então você compra uma parte. Bateu de novo em outro suporte que é bem forte, você taca mais uma parte. E aí assim por diante você vai fazendo parciais em lugares onde você traçou aqui e vai ter níveis de suporte e resistência fortes. Tá bom? E é isso. Agora, Caio, olha só, rompeu aqui um nível que não existe. Não existe mais. Cara, olha só, a partir daqui não existe mais. Não existe aqui atrás, ó, histórico de o Bitcoin ter passado aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui? Acontece que a gente vai ter uma nova resistência, nunca testada antes. Então, a gente vai esperar, estamos aqui no gráfico diário, e a gente vai esperar o primeiro candle contrário, o primeiro candle vermelho. Então, pode ser que aqui o preço suba bem muito e lá aqui, ó, aqui ele faça uma vela vermelha, aqui, ó. Ele faça isso aqui, ó, uma vela vermelha. E aí a gente vai ter um outro nível aqui de resistência. Tá entendendo? Para quando o preço começar a subir novamente, a gente já tem uma referência aonde a gente pode vender esse ativo. Porque quando chegou aqui nesse preço, ele caiu. Ele deixou uma referência. Então, a gente sabe aonde a gente vende e aonde a gente compra. Ó. Lá no suporte, que antes era resistência, respeitou duas vezes aqui, ó. E aí, quando ele bater essa resistência, que antes era resistência, que virou suporte, tá bem mais forte. E aí, aqui é um ótimo momento para a gente comprar. Tá bom? É desse jeito, cara. Suporte e resistência é só isso. É só isso. Fez topo, fez fundo, marcou. Marcou no topo, marcou o fundo. Bateu o fundo, compra. Bateu topo, vende. Até que se prove o contrário, até que rompa. Depois que rompeu, meu amigo, agora é só você esperar outro toque embaixo e compra de novo. Enquanto isso, resistência vende e suporte compra. Você vai ganhar uma, duas vezes. Na terceira você perde. Não, beleza, se você tiver com seu stop loss, vai parar ali no stop loss, ou seja, ganhou duas, perdeu uma. Mas bateu no suporte, você compra de novo e vai ganhando assim até numa hora você perder e você for parado no seu stop loss, que é o teu herói, que é o que vai te proteger. Então é isso, suporte e resistência do jeito mais simples, mais fácil, é isso. Então o que é que eu aconselho aqui para finalizar o vídeo? Eu aconselho que toda vez você faça análise no time maior e vá colocando no time menor para você fazer. Por exemplo, se você for um cara que opera swing, position, você vai olhar o gráfico diário, vai passar no máximo por 4 horas e vai abrir operações aqui. Assim que bateu, entrou. Mas se você é um cara que gosta de scalp, por exemplo, no máximo que você vai fazer aqui, mano, é vir no gráfico de H4, fazer as suas análises. Ou seja, eu sei que aqui tem uma resistência, tracei uma resistência aqui, e aí o que é que eu faço? Se eu sou um scalp, vou lá no H1, veja onde é que tem aqui, mais próximo, não tem, é aqui mesmo, tá certinho aqui, vou lá no M15, cara. Se eu sou um scalper, um day trade, operaria também aqui no gráfico de 1 hora. Batesse lá, eu entraria, beleza? Agora, se eu gosto do intraday, que é o scalp, eu vou lá no 15 minutos, ó, 15 minutos, 30 minutos.
E aí eu consigo ver um mercado mais micro, certo? O mercado macro é quando ele está no time maior e o mercado micro é quando ele está no mercado menor aqui, ó, ou no time menor, beleza? Então eu sei que aqui no 15 minutos ele já está formando uma lateralização, olha só. Aqui eu já consigo ter outros níveis de suporte e resistência. Olha só aqui, já consigo ter outros níveis de suporte e resistência. Então eu sei que quando bater aqui, eu posso entrar, mas eu estou operando o quê? Estou operando scalp. Ou seja, ele vai bater na primeira subida, que bater 1, 2, 3%, eu vou sair fora. Porque eu sei que essa análise que eu fiz aqui é uma análise de 15 minutos. Essa que está aqui embaixo é uma análise que eu fiz lá no diário. Lá no diário. Então, o que é mais forte? Ele bater aqui e reverter ou ele bater aqui embaixo e reverter? É muito mais forte aqui embaixo. Porque aqui foi uma análise que eu fiz no M15, em 15 minutos. Tá bom? Então aqui é scalp. Bateu aqui, eu entro, 2, 3% aqui, eu saio fora. Coloco o meu stop aqui embaixo, ó. Porque se ele romper esse fundo, ele vai se embora pegar aqui embaixo. Então o meu stop já fica aqui, curtinho. Tá certo? E é isso. Suporte e resistência é isso. E aí se ele romper isso aqui em cima, se ele romper isso aqui em cima, acabou. Ele rompe, vai-se embora, e aí você espera bater aqui, ó, aonde virou suporte, que era resistência. E assim vai, cara. É só isso. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.